Pronto. Então, aí nós estamos falando sobre os princípios que regem a reverência. Mas hoje, há muitos, esses princípios regem a reverência não somente na igreja, mas em tudo que Deus nos deu. Tudo que Deus nos deu, nós devemos tomar conta deles, porque vamos prestar contas a Deus. Aí tem que ser reverente. Mas hoje nós vamos falar apenas de reverência na casa consagrada à adoração a Deus. Ou seja, como adorar a Deus e ser aceito. Porque o culto é oferecido a Deus. Você hoje não veio. Quem veio assistir o culto hoje? Ergue a mão. Cuidado. Você veio assistir o culto hoje, Eugênio? Não foi hoje não. Então ninguém hoje veio assistir o culto. Nós viemos hoje prestar culto, oferecer culto. No lugar da ovelhinha que o judeu trazia amarrado até o sacerdote para ele matar, sangrar o cordeirinho, derramar parte do sangue no chifre do altar, derramar parte do sangue na cabeça do ofertante, no lugar, Cristo instituiu o culto. Porque culto, a palavra culto quer dizer sacrifício. Né? Então, prestar culto é o mesmo que oferecer sacrifício. E tem o culto nas igrejas, as pessoas não têm levado a sério, mas tem o mesmo padrão do culto que os judeus ofereciam. O culto que os judeus ofereciam, o sacrifício que os judeus ofereciam, tinha certas qualificações. Né? Se ele fosse oferecer um boi, um novilho ou uma novilha, novilha não podia, tem que ser um macho, né? Porque a oferta tem que ser macho e sem defeito. Se o judeu, pão duro, mesquinha, irreverente, fosse lá no seu rebanho e pegasse um novilho doente, manco, não era aceito. Agora, por que na igreja o sacrifício que Paulo chama de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em Romanos 12, por que o nosso sacrifício tem que ser do jeito nosso? Não, meus irmãos, tem que ser do jeito de Deus. Por que nós oferecemos o sacrifício sem se importar se Deus recebeu? Né? Porque esse culto, meus irmãos, é dado. Ninguém veio assistir o culto, você veio prestar culto, oferecer a sua oferta. Então, o seu corpo, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, o vosso culto racional. Então, é claro que esse princípio não vale só para a igreja, até que eu não arrolei ele aqui, mas vale para onde pisar a planta do seu pé, porque onde pisar a planta do seu pé, esse lugar se torna santo, porque você é santo, certo? Então, prestar culto é o mesmo que prestar culto é o mesmo que sacrificar a Deus. Aí, para melhorar esse raciocínio, eu citei aqui a passagem de Gênesis 4, de 3 a 7. Eu vou ler aqui. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quer dizer, essa ideia de sacrificar a Deus, adorar a Deus, é antiga, desde Caim. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, e aqui está a chave, né? Se nós procedermos bem na igreja, né, nós seremos aceitos. Se não procedermos bem, o seu culto foi em vão. Então, se procederes bem, não é certo que serás aceito, porque todo sacrifício é para ser aceito, né? Como nós vamos ver daqui a pouco. Então, lhe disse o Senhor: ok, se
todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, por exemplo, se você tem desejo de usar calça comprida na igreja, se você deseja ficar levantando na hora do culto, então lute contra esse desejo, tá bom? Porque o culto foi feito para ser aceito por Deus. O culto é até muitas vezes chamado da prática judaica de queimar incenso. Né? Queimava o incenso e a fumaça cheirava e subia até os céus. Né? Chega um tempo que Deus diz para Amós, né? Pare de me oferecer culto. Né? Porque o povo judeu, até esqueci de colocar isso, não, porque não cabe aqui. Pare de oferecer esse culto, porque eu não posso mais ouvir a melodia da sua lira. Né? Porque nós cantamos a Deus, mas cantamos porque temos um coração purificado pelo sangue de Jesus, então o nosso cântico é aceito. Sobe diretamente para o altar principal lá no céu. E a Bíblia diz que Deus, quando aceita o nosso culto, o nosso sacrifício, Ele respira e nos abençoa. Amém? Aí o culto é uma oferta, como em toda oferta, precisa que Deus se agrade do ofertante. Porque muitas vezes Deus não está colocando o peso da sua satisfação no ofertante, na oferta, mas no ofertante. Certo? O peso recai, a responsabilidade recai toda sobre o ofertante. O novilho que o judeu levava para ser sacrificado era fruto do caráter daquele judeu. Se ele fosse de mau caráter, ele tentava burlar esse princípio, segundo o qual a oferta tem que ser santa também, tem que ser pura. O novilho não podia ser doente, né, ou aleijado. Você notou? Então, aí a mensagem, a tese, o chamado para vocês é: irmão e irmã, vocês precisam prestar atenção em seu comportamento na hora de adorar, da adoração na igreja, seguindo com o máximo rigor e zelo os princípios bíblicos para a adoração a Deus. Então, aqui, essa é a mensagem que você deve prestar atenção no seu comportamento. Eu disse aqui na hora, mas vai mais que isso. O comportamento do cristão começa em casa, né? Então o comportamento é antes, durante e depois. Aliás, não começa em casa. Segunda a sábado, o crente está se preparando para vir para a igreja adorar, sabia? Então, esses princípios de vigiar o comportamento para adorar na igreja se estende desde antes, 7 dias antes. E em casa, né, como você se comporta, você é um mau marido, um mau filho, né, tudo isso influi na adoração, certo? Você não é filho e não obedece seus pais, você é marido e não ama a sua esposa, se você é esposa e não é submissa ao seu marido, se na sua casa não tem a devocional, né, familiar, tudo isso pesa, né? A adoração a Deus é rigorosa. Eu não estou querendo assustar ninguém, mas para ser aceito por Deus é preciso muita meticulosidade, muito zelo, muito cuidado, tá certo? Não estou querendo assustar ninguém, não é perfeição, nunca vamos oferecer um sacrifício, um culto perfeito a Deus, né? Porque o culto é oferecido por pessoas imperfeitas, mas aquele mínimo que já está nas Escrituras, como diz Moisés, as coisas reveladas pertence a nós, aos nossos filhos, para que a cumpramos para sempre. Aquelas coisas escritas na Bíblia é fácil compreender, como eu disse semana passada, as regras da indumentária cristã é fácil de ser obedecida. O segredo é não ser rebelde. O segredo é ser submisso a Deus e à sua palavra. Se você for submisso à sua palavra, então você facilmente vai oferecer um culto
aceitável a Deus. Amém? Você não vem só à igreja, você vem como os reis magos vieram. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Então você, quando sai de casa, você diz: vou para a igreja adorar Jesus. Não é bonitinho isso? Ou então você vem cantando, né? O Salmo, é o Salmo 33. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. E o cântico se estende, eu não lembro agora. Então, pratique essa mensagem, não esquece dessa mensagem, tenha zelo e respeito na casa de Deus. Aí, a primeira orientação está em Eclesiastes 5:1, onde nós deparamos que o culto que nós somos ensinados e ordenados a oferecer a Deus tem que ser um culto feito com sabedoria e prudência. Então, o crente tem que... E Tiago 1:5 diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Então, a sabedoria de Deus está ao nosso alcance, né? Ao alcance de todo o crente temente a Deus, porque Eclesiastes 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guardar o pé não é nada mais nem nada menos do que reverência. Reverência e respeito às regras do culto, né? Tudo que eu falei aqui e o que eu não falei, que não dá tempo. Então guarda o seu pé. Eu até tenho, já falei para vocês, e essa semana eu não tive tempo, mas eu vou fazer isso. Meu sonho é colocar um tapete macio aqui na igreja, aqui de lá, da entrada até aqui, para quando as pessoas chegarem atrasadas, né? Normalmente as pessoas chegam atrasadas, né? É irreverência se for todo dia. Se todo dia você chega atrasado, aí já é desrespeito e irreverência. Mas uma vez ou outra você chegou atrasado, isso acontece com os melhores crentes que eu conheço. Então, aí nesse caso, né, tem um introdutor ali na porta, e esse introdutor que está em falta, né, Antônio? Cadê o Antônio? Está no seu posto? Antônio não está no posto dele, mas não precisa não, Antônio, fica calmo aí, porque o culto ainda está pouca gente, né? Mas é importante ficar ali na porta, às vezes o Antônio sempre fica. Antigamente nós tínhamos escala de introdutores, domingo que vem é fulano, no próximo domingo é fulano, e sempre tinha um ali na porta, né? Aí o introdutor, o Antônio, senta, fica firme, fica tranquilo. Aí, eu estou querendo atormentar ninguém, eu quero ajudar você a adorar a Deus e ser aceito. Eu quero que você seja aceito. Então, aí, a função desse tapete macio pode ser de qualquer cor, pode ser vermelho, pode ser azul, pode ser branco. Branco não, que suja errado, né? Aí, você pisa macio, porque o seu, desculpa o que eu vou falar aqui, o seu trote, que trote é cavalo, né? O seu trote, o truco, atrapalha a reverência. O irmão que está sentado aqui na frente vai olhar quem está chegando, né? Porque o ser humano também é curioso, tenha cuidado com isso. Mas você chamou a atenção com suas pisadas, certo? Então, pisando macio, ninguém. Claro que numa igreja pequena como nossa, até o canto de um mosquito canta, até o canto de um mosquito vai chamar a atenção, mas se puder amenizar, melhor, certo? Guarde o teu pé, isso aí pode ser tanto literal como figurativo, porque guardar o pé significa o comportamento, sua maneira de entrar e de sair da igreja, né? Mas significa, então é literal, mas pode ser figurativo, significa uma hipérbole, segundo a qual se usa a parte pelo todo. Então, pé aí está representando todo o seu corpo, está dizendo que todo o seu corpo, mente, coração, pés, mãos, olhos, cabeça, deve ser guardado. É isso que significa a palavra guarde o teu pé também. Significa literalmente também.
porque isso era uma coisa que havia zelo na entrada e saída do templo de Salomão. Aí por que é importante essa reverência na igreja? Porque quando você veio para a igreja, você veio para ouvir, não foi? Então aqui diz: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que faz o mal. Então você chegou para ouvir, não foi? Isso é sábio. Então ouça, mas também deixe os outros ouvir, porque se você chamar a atenção de alguma maneira, vai prejudicar a audição, né? E o Espírito Santo está ali naquela hora exata, né? A pessoa, que pecado você comete, está ali naquela hora falando ao coração do povo de Deus na igreja. Aí você aí você sai, aí você não tem uma vida, não cultivou uma vida santa durante a semana, aí atrapalha tudo, né? Aí fica prejudicado a audição. E lembre-se, nós precisamos ter ouvidos. Foi hoje que nós estamos pregando sobre o livro de Apocalipse, né? E tanto Apocalipse como Jesus não cansava de dizer: quem tem ouvidos, ouça. Está fresquinho na sua memória hoje de manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para ouvir, Jesus que fala. Então é preciso ter esse ouvido atento. Você se lembra de Elias? Elias ilustra muito bem isso. Elias estava lá no Monte Horebe, fugitivo, com medo de Jezabel, né? Você sabe que os maiores, o crente mais piedoso ainda é suscetível ao medo, certo? Falei para vocês que ontem eu tive medo. Durou 1 minuto, mas tive, né? Então, Elias estava lá no Monte Horebe. De repente ele sentiu uma necessidade de ouvir a voz de Deus. O crente verdadeiro sente necessidade de ouvir Deus, sente necessidade de ter comunhão com Deus, né? É por isso que vocês vêm à igreja, para ouvir a palavra de Deus. Então Elias ficou ali, desejoso. De repente passou um terremoto. Ele olhou, Deus não estava naquele terremoto. De repente passou um vendaval. Ele olhou e Deus não estava no vendaval. De repente passou um tufão. Você se lembra dessa história? E Deus não estava ali. Quando Elias já estava, isso aqui é conjectura, isso é eu que estou falando. Quando, muito provavelmente, Elias estava prestes a desistir de ouvir Deus, o que aconteceu? Passou um vento macio, que lá na Bíblia atualizada chama cisso, um vento macio. Quem ouviu que eu fiz, o gesto que eu fiz aqui? O gesto você viu, mas não ouviram, certo? Então, passou aquele vento macio, aí a Bíblia relata, e Deus estava ali, né? Isso depõe contra os que gritam na igreja, né? Certo? E contra os pregadores que gritam. De vez em quando é bom, porque a pregação requer entonação, que as palavras sejam grifadas pela voz. Então, quando o pregador ergue um pouco a voz, ou demora ou pausa as sílabas, é porque ele está querendo grifar aquela palavra. Eu faço isso de vez em quando. Então, meus irmãos, chegar-se para ouvir é melhor do que ouvir sacrifício de tolo. Ou seja, se você não é reverente na igreja, você é um tolo. Você está oferecendo sacrifício de tolo. Qual é o sacrifício de tolo? Vou responder já, não vou responder lá no cantinho do pensamento, não. O sacrifício de tolo é o sacrifício irreverente. Em qualquer lugar que nós estamos. Segundo ponto, de novo, a nossa discrepância aqui hoje, aumentar o número da letra, para vocês poderem, certo? Então, a segunda coisa, meus irmãos, é que o culto que nós somos ensinados, grifem essas palavras, guardem essas palavras, o culto que nós somos ensinados e ordenados a oferecer a Deus tem de ser feito sob perfeita consciência da presença soberana de Deus.
você vem para a igreja e você não apela, não clama, não pede, seja presente. Por isso que por isso que esse hino 5, onipotente Deus. Como é que é? Esse hino que se chama a doxologia é um hino feito para invocar a presença de Deus. Porque é tudo que nós queremos aqui, quando estamos reunidos na igreja, é a presença de Deus. Por quê? Já que vocês não vieram assistir culto, quem é que assiste esse culto? Deus. Deus, vem assistir esse culto. Né? E quando Deus está no nosso meio, assistindo a pregação, quem é que está me avaliando a minha pregação hoje? É Deus. Né? Paulo disse categoricamente que não são vocês. É Deus, eu estou pregando aqui para Deus, meu Pai Celestial. Senhor, tem misericórdia de mim, aceita essa pregação. Amém? Então, o culto que é oferecido a Deus por ordem do próprio Deus tem que ser um culto com perfeita consciência da presença de Deus. Então, se você vem para a igreja, quando você sai de casa, Deus, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja, eu vou te adorar. Venha comigo, Senhor. Eu quero que o Senhor ouça, quero que o Senhor me observe, quero que o Senhor aceite o culto que eu vou te oferecer hoje lá na igreja. Cada um de vocês são ofertantes, prestadores de cultos. Porque aqui em Abacuque 2:20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O que é isso senão clamor de Deus, a ordem de Deus por reverência? Deus está sentado lá no seu santo templo, soberano, todo-poderoso, mas Ele está presente no culto, quando ele é feito do modo de Deus, não do modo das pessoas. Né? Hoje em dia os próprios pregadores pecam muito contra isso, porque eles fazem tudo pensando nos adoradores. Não, eu não faço nada pensando nos adoradores. Os adoradores que se virem para trazer o seu culto bom para Deus, amém? Os adoradores têm que se rebolar para fazer o certo, se esforçar, clamar, corrigir os defeitos do seu caráter, da sua personalidade, do seu comportamento durante a semana, durante o ano, durante a vida inteira. Né? Eu, como pastor, eu vim colaborar com vocês, para vocês oferecerem um culto a Deus, porque a minha pregação, meus irmãos, é para Deus. Amém? Então, porque aí, se é para Deus, como é que você fala para alguém ausente? Deus não atende WhatsApp, Facebook, Instagram, certo? Deus não se alcança, a presença de Deus não se alcança por meio das redes sociais. Muitas vezes, pelo contrário, pela maneira errada e irreverente, né, que vocês usam as redes sociais. Então, eu venho falar alguma coisa boa de adoração para Deus. Mas Ele não está presente, velho. Então, irmão, está assim de igrejas e pastores oferecendo culto vão. Lembre-se, a igreja não é um antro de marqueteiro. Os marqueteiros fazem o seu produto pensando no cliente. O cliente é o rei. O cliente é o rei. Né? Se o cliente chegar e reclamar do produto, a empresa vai fazer de tudo para mudar, para satisfazer o cliente. Mas aqui não. A igreja de Deus não usa os princípios de marketing. Aqui o cliente não tem razão, o cliente não tem direito, o cliente não é a principal razão de ser. Não, aqui é Deus. Né? Isso vocês lêem lá no livro do pastor João Macaco, que ele organizou, não é dele, mas ele organizou um livro chamado Ouro de Tolo. Ele fala isso. Então aqui, nosso cliente, né, é Deus. Nosso ouvinte é Deus. O culto é para Ele. Amém? Amém ou não? Amém. Em terceiro lugar, tem 5. Essa pregação aqui está fora dos padrões da homilética, certo?
Ele tem 5 pontos. A ciência da homilética diz que é no máximo 4. Os puritanos detestavam essa regra. Eu não detesto, mas de vez em quando eu burlo essa regra da homilética. Né? Então, em terceiro lugar, meus amados irmãos, o culto que nós somos ensinados e ordenados a oferecer a Deus tem de ser feito sob a supervisão onisciente e onipresente de Deus. Então, esse culto que nós oferecemos a Deus por ordem do próprio Deus é supervisionado por Deus. Portanto, veja o que você vai fazer. Diz o Salmo 11: o Senhor está, aqui é outra coisa, o Senhor está no seu santo templo. Essa primeira frase é igual à anterior, a segundo ponto. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Você fala da soberania e da exigência, a sua exigência com respeito à adoração, e fala também do seu direito à adoração. Um ateu por aí diz que o Deus dos cristãos é egoísta, exige que os crentes estejam lá todo dia aos seus pés, reverenciando e adorando. Aí alguém, um autor que eu li há muito tempo, disse: não, ele criou todas as coisas e ele tem direito de requerer da sua criação a adoração. Então o Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o Senhor o seu trono. Agora aqui está a parte que é importante agora. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, quando vier para a igreja, lembre-se, o seu Deus está sentado num alto e sublime trono, como diz Isaías 6. Ele é soberano, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Ele criou todas as coisas. Ele está ali sentado no trono, esperando o quê? Que a sua criatura o adore. Não é só os homens que têm que adorar a Deus, os animais, as plantas, os peixes, os astros, as galáxias, toda uma adoração. Essas são obedientes a Deus. Não tem defeito nenhum na adoração dos animais, das plantas, das galáxias, dos anjos. Não tem defeito nenhum. Por isso que a oração modelo Pai Nosso diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como lá no céu. Ou seja, assim como os anjos não têm discrepância nenhuma na adoração. Eles fazem exatamente como Deus mandou. Aí a oração do Pai Nosso diz que nós devemos fazer exatamente como Deus mandou. Tá certo? Então, e Deus está supervisionando tudo. E o crente tem que ter essa consciência. Deus está aqui presente, e Ele está olhando tudo que eu faço. Durante a semana, no meu preparativo para ir à igreja domingo adorar a Deus, né? Deus está me vendo, os seus olhos, as suas pálpebras, Ele está nos sondando. Aí você vem todo tolo e a tola, né? Se fosse lá no Nordeste, os bestas, né? Os bestas vêm tudo adorar a Deus. Mexendo com o Raimundo aqui, e Raimundo também, como eu, é de lá do Nordeste, certo? Só que eu já perdi umas coisinhas lá no Nordeste, costumes, mas ainda me considero nordestino, né? Aí, lá fala besta, né? Em Belo Horizonte, chama a gente de bobo, sabia? Né? Eu fui pregar uma vez lá em Belo Horizonte, a minha filha que tem 38 anos hoje, tinha 4 meses de nascida. Né? Aí o jovem: ô pastor, era lá, ô besta não, o bobo, faça isso, o bobo, faça isso. Né? Aí um dia, a esposa do pastor me perguntou: pastor, já lhe chamaram de bobo? Aí, 1000 vezes. O bobo. Mas é um jeito do Belo Horizontino tratar carinhosamente uns aos outros, chamando de bobo. Então, aí, irmãos, né, Deus está supervisionando. O importante aqui é que você tenha essa consciência. Você está
está num culto, adorando um Deus que está de olho em você. Tá certo? Aí, não é que não, a letra está pequena novamente, e eu vou aumentar para vocês ouvirem, para vocês lerem. Certo? Aí, o quarto ponto, não é o último ainda, paciência comigo, né? Aí o quarto ponto é que o culto, note que eu estou repetindo a mesma frase, já essa é a quarta vez, para você memorizar. O culto que nós somos ensinados e ordenados a oferecer a Deus, agora tem de ser feito de modo a zelar por um comportamento piedoso antes, durante e depois. Pois lá em 1 Timóteo 3, 14 e 16 diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando vir ver-te em breve, para que, se eu tardar, Paulo diz, eu estou escrevendo antecipadamente, antes de eu ir, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, e aqui está a chave, agora eu não grifei, proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o Deus que nós adoramos, o Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo diz, ordenando e ensinando Timóteo a ensinar o povo como se comportar na igreja. Então, para que, se eu tardar, fique sabendo como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. É claro, de novo aqui, tem um sentido figurativo e um sentido literal. O sentido literal é tudo que nós temos falado. Venha bem vestido, não fique conversando uns com os outros na igreja, não saia toda hora, etc. Né? Agora, o sentido maior pesa que é o espiritual. Vê como você procede com a igreja de Jesus. Né? Você considera que você é membro não somente de uma igreja local, mas do corpo de Cristo? Isso. E a sua maneira de agir, de pensar e de fazer as coisas com o corpo de Cristo, com respeito ao corpo de Cristo, é reverência. E essa reverência que você tem para com a igreja de Cristo, que o pessoal, alguns chamam de igreja invisível, eu não concordo muito com esse negócio, porque vocês são parte do corpo de Cristo, eu estou vendo vocês. Se os teólogos usassem a igreja que ainda não se reuniu, eu concordo. Né? Porque a igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda não se reuniu. Vai se reunir no dia do arrebatamento, formando um triângulo. Europeu, israelense, brasileiro, chinês, japonês, que pertence à igreja de Cristo, vai fazer assim, e encontrar com Jesus nos ares, Jesus os levará para o céu, e lá haverá a reunião, a primeira reunião da igreja do corpo de Cristo, que a Bíblia chama as bodas do Cordeiro, certo? Aí, essa reverência para com a igreja de Jesus, que é o corpo de Cristo, ela reflete na reverência na igreja. Então, eu posso muito bem dizer, com toda a propriedade, dizer, veja como você se comporta na igreja, tá certo? Foi para isso que Paulo escreveu a orientação a Timóteo. E, por último, meus irmãos, o culto que nós somos ensinados e ordenados a oferecer a Deus tem de ser feito com inteligência e consagração, certo? O povo de Deus deve oferecer culto inteligente, não é isso que diz Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto, o seu sacrifício. Você adora racionalmente, inteligente. Há uma discussão no âmbito filosófico que diz que a razão e fé não andam juntos, mas eles
graças a Deus apareceu um tal de Santo Agostinho que colocou fé e razão tem tudo a ver. Né? Então, nós adoramos, no nosso culto, nós adoramos a um Deus inteligente. Portanto, ele não aceita menos do que um culto inteligente. Né? Então, o que diz é esse. Eu disse que não tinha rolado, está aqui, ó, Romanos 12, 1 e 2. Então, assim, o seu corpo, veja a importância do seu corpo. Né? Logo no começo do século, apareceram umas seitas que não valorizavam o corpo, porque diziam que o corpo é mau. Então, não tem importância, o corpo é prejudicial. Né? Platão dizia que o corpo é a casa da alma, e Platão não valorizou o corpo. E daí se originou os que desprezam o corpo. Né? E ainda hoje existe essa ideia, essa crença de que o corpo é a casa da alma, e ele só faz mal para a alma. Mentira. Né? O nosso corpo se tornou templo do Espírito Santo. Né? O nosso corpo é feito de corpo, alma e espírito. Tudo isso está no nosso corpo. E o nosso corpo físico tem valor. Por isso que os crentes não bebem, não usam bebida alcoólatra. Os crentes não usam cigarro. Os crentes não usam drogas. Os crentes valorizam a noite de sono. Os crentes valorizam a qualidade do alimento que você come. Né? Os crentes valorizam o exercício físico, alguns, né? Os crentes valorizam a medicina, sabe que a medicina é uma providência divina. O crente valoriza o dentista, o crente cuida do seu corpo. Né? Mas muitas vezes a gente valoriza só o açougue, porque a gente gosta muito de churrasco. Mas não é só churrasco, né? E a alimentação vai além do churrasco. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Paulo diz para nós oferecermos um sacrifício vivo. Né? Tem muitos que oferecem o corpo está morto. Está vivo, mas está morto. Uma das igrejas lá do Apocalipse. Então, meus irmãos, o quinto lugar diz que o culto que nós oferecemos a Deus por ordem do próprio Deus deve ser inteligente. Então, seja inteligente. Né? Obedeça a palavra de Deus quando ela diz como você deve adorar a Deus, como você deve ir para a igreja adorar a Deus, como você deve comportar durante a semana. Obedeça a palavra de Deus quando ele orientar os seus líderes a estabelecer regras de ordenamento na igreja, à medida do possível, certo? Faça um esforço para obedecer as regras. Né? As igrejas batistas não têm muitas regras. Né? Aliás, as igrejas batistas hoje já desconfigurou totalmente. Agora a maioria das igrejas batistas é a terra de João Ninguém, é a terra da mãe Joana, nem sei o que significa isso. É a terra onde todos mandam, e todos são os membros que governam o culto. Não, quem governa o culto é o pastor. Eu já disse semana passada, como dizia no passado, eu sou o Lúcifer dessa igreja. Não espante, Lúcifer se tornou Satanás depois. Mas antes ele era ordenador do culto lá no céu. Certo? Então era ele que decidia o que era oferecido a Deus. Aqui também. Amém? Então, por favor, vai para Romanos 13, versículo 17, onde está escrito: obedecei os vossos pastores. E eu agradeço, e você terá uma bênção na igreja. Você obedecer o pastor. Eu não tenho medo de declarar qualquer coisa que está na Bíblia. Eu não escrevi Hebreus 13, 17, por favor. Né? Não me bata. Né? E não me mate. Eu não escrevi Romanos 13, 17. Lá está escrito: obedecer aos vossos pastores. Amém? Porque pastor nenhum despreza, quer o mal das suas ovelhas. O pastor só quer o bem. Então, qualquer coisa que... É claro, você tem que conhecer o pastor, claro. Né? Se o seu pastor tem 30 anos no ministério
igreja, e você já conhece, você ainda não o demitiu, é certo? Hoje nós tivemos uma assembleia gostosa, muito boa. Obrigado, irmãos, pelo seu comportamento na assembleia hoje. Né? Aí, se você ainda não fez uma assembleia para exonerar seu pastor, é porque ele é fiel, certo? É que ele está atendendo aos anseios de Deus, da sua igreja, pregando a sua palavra e conduzindo o povo de Deus. Amém? Então, graças a Deus por isso. Deus lhe abençoe. Ó Pai, Tu és nosso amado. Nós somos Teus servos. Nós queremos Te adorar. Não porque queremos, mas porque o Senhor, quando nos salvou, colocou-nos no instinto da adoração, o desejo de adorar. É claro que esse instinto está em todo ser humano. Todo ser humano que pisou o pé dessa terra tem o instinto da adoração. Só que por causa da ignorância, eles canalizaram essa adoração para os ídolos. Mas nós não. Nós não temos ídolos. Nós adoramos o Deus que não se vê ainda. Nós não vemos o Senhor, mas vemos as Tuas obras. E Te glorificamos por Tuas obras, Senhor. E Te adoramos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda fará em nós. Por amor ao Teu nome, por amor ao nome majestoso de Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Amém.